A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça a sua inscrição. Se esse conteúdo é relevante para a sua vida, deixa o teu like, comenta e compartilha com alguém. Ativa também o sininho para receber todas as notificações quando a gente colocar um conteúdo novo no canal. Agora vamos para o vídeo. Meus queridos e amados irmãos do nosso canal Café e Vida, nós estamos aqui com muita alegria para gravar o nosso primeiro podcast e hoje, dando esse pontapé inicial, nós convidamos aqui um irmão muito amado, que a gente tem uma grande estima por ele, Diácono Cícero Brito, é aqui da nossa sede, da nossa congregação da Assembleia de Deus. Eu tenho uma estima muito grande pelo irmão e eu quis dar a honra de convidá-lo para esse primeiro podcast do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o tema O Cristão e o Mundo. Nós temos aqui um pequeno roteiro e eu vou passar a palavra para que ele possa se apresentar para vocês e em seguida a gente vai iniciar a tratar sobre o assunto e nós vamos discorrer aqui nesse intervalo de tempo que nós vamos ter aqui, talvez 1 hora de gravação, falar sobre esse assunto que é tão importante para os dias atuais. Irmão Cícero. Primeiro eu quero agradecer, né? Para mim é um prazer enorme, uma honra. A gente fica lisonjeado pelo convite. E é sempre bom falarmos da palavra de Deus e a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor já tem nos dado. Esse, sem dúvida, é um assunto muito pertinente, ainda mais nos dias de hoje, em que a questão do mundanismo ela tem ganhado força, principalmente até mesmo em ensinamentos, né, deturpados, que tentam mesclar o Evangelho de Cristo com o mundo. Então, esse, sem dúvida, é um assunto muito proveitoso, assim como toda a palavra de Deus. E, mais uma vez, para mim é uma honra imensa ter sido convidado para esse momento. Pronto. Nós vamos dar início aqui, meus irmãos, com um texto que se encontra na primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 2, e o versículo de número 15, 16 e 17. O texto diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, dentro desse texto, irmão Cícero, nós temos aqui algumas perguntas só para dar o pontapé inicial. Essa conversa, esse bate-papo é algo mais espontâneo e aí, conforme o Espírito Santo for nos concedendo, a gente vai entrando nos detalhes desse texto. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o irmão é se era mais fácil servir a Deus antigamente, se nos dias que já se passaram, nos dias anteriores, nas décadas passadas, ou quem sabe nos séculos passados, na sua opinião, era mais fácil servir a Deus? Essa é uma pergunta interessante, né? Na verdade, a gente tem a segurança de dizer que servir a Deus nunca foi fácil. Se hoje é mais difícil, eu não teria essa certeza. Até porque isso é muito usado como desculpa de alguns, né? Não, irmão, hoje está muito complicado. E quando é que foi fácil? Por exemplo, quando você lê Gênesis capítulo 5, a Bíblia fala de Enoque, né? Enoque, ele andou 300 anos na presença de Deus e andou tão perto de Deus que Deus resolveu levá-lo para si. Aí alguém pode dizer assim, mas foi Enoque e foi naquele tempo. Uhum. Só que quando você lê o texto, o próprio texto vai dizer que Enoque viveu em meio a uma geração corrompida. Corrompida. Então, a corrupção, ela desde o início, ela não é algo de hoje, né? Tudo bem que hoje possa ser que com a tecnologia, possa ser que ela tenha se potencializado. E talvez seja até um pouco mais difícil, mas a grande verdade é que servir a Deus nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Então, o que a gente pode... Vou até tirar meu óculos aqui. Pensar nesse momento é que servir a Deus sempre foi um desafio. Se a gente for olhar para o início, como o irmão já citou,
nos dias de Enoque não era diferente como hoje. A Bíblia diz que quando Deus ele olha para Noé, Noé achou graça diante de Deus, mas Noé estava vivendo em dias em que a Bíblia diz que o pensamento do homem era só maldade continuamente. Não existia nada de bom no pensamento do homem. E o próprio Jesus fez uma semelhança, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, o negócio é bem semelhante. É bem semelhante os dias, né? As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, mas no sentido de que elas não ligavam muito para Deus, não estavam muito voltadas a Deus. Elas estavam mais ligadas às coisas terrenas e, com isso, toda a depravação do ser humano do que a algo espiritual, né? Isso retrata perfeitamente a nossa sociedade atual. Exatamente. E agora, olhando mais para esse texto, onde João ele vai dizer que nós não devemos amar o mundo. O que significa não amar o mundo? Significa, de maneira radical, abandonar as práticas mundanas. Ou o cristão ele pode ainda praticar algo que o mundo pratica, mas que aparentemente não é pecado. Ou seja, aquela atitude meio camuflada. A gente poderia citar aqui alguns exemplos, mas fica a pergunta para a gente pensar o que significa não amar o mundo, né? Porque João disse para a gente não amar o mundo. O que significa não amar o mundo? Eu diria que esse é o X do nosso bate-papo de hoje. Quando Jesus ele fala sobre a questão do pecado e questão de ser cristão, Jesus ele não deixa meio termo. O próprio Jesus disse que quem com ele não junta, espalha. E quando Jesus fala da questão do pecado em si, Jesus ele é muito radical. Jesus ele vai dizer que se o teu olho te faz pecar, arranca e lance de ti. É claro que isso não está no sentido literal. Do mesmo jeito, se a tua mão direita te faz pecar, arranca e lance de ti. Então, Jesus está sendo muito radical. Jesus não está deixando meio termo, não está deixando brecha aí, e está cortando toda a possibilidade de você conseguir servir a Ele e servir ao mundo. Onde a Bíblia diz que não é possível servir a dois senhores, né? O próprio Jesus disse, né? Um servo só não pode servir a dois senhores. Quando você lê também Tiago 4:4, o texto é muito taxativo, onde começa com um termo muito forte dizendo adúlteros e adúlteras. Em outras traduções diz infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer não deixa brecha para ninguém. Não tem distinção, qualquer pessoa. Qualquer que se faz amigo do mundo, logo se faz inimigo de Deus. Então, isso é ponto. E assim, o que me preocupa, o que preocupa a gente é com a disseminação de um falso evangelho que tenta passar por cima disso, né? E aproximar o cristão do mundo e trazendo a ideia de que dá para viver uma parceria. Isso não dá. Eu acho que alguns até confundem aquela passagem de Paulo, onde ele diz que ele transitou em vários ambientes, né? Ele esteve com pessoas que aparentemente eram mundanas, mas exatamente. O que muitos não olham detalhadamente naquele texto é que Paulo ele não fazia isso com o intuito de estar ali atraído por algo do mundo. Na realidade, Paulo ele andava em várias cidades onde tinha um ambiente idólatra muito grande, prostituição, e ele sabia estar no meio destas pessoas, porém com o intuito de pregar a palavra. Se fazia uma necessidade naquela época, Paulo viajar por muitas cidades onde existia essa depravação moral, espiritual das pessoas, mas ele ia com o intuito de pregar a palavra, diferentemente do cristão que tenta estar no meio dessas coisas como que tendo um gostinho ainda dessas coisas, ainda que uma meia saudade. E aí eu já lembro do Salmo 1, onde o salmista diz para a gente... Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta. Esse assentar é estar... Não é simplesmente dizer que você agora, se você estiver ali entre familiares que não servem a Deus, você não pode nem sentar na mesa. Não significa isso. Eu acredito que o irmão também pensa dessa forma. Mas não se assenta quer dizer que não comunga da mesma ideia, não comunga dos mesmos valores. Ele não vai aderir às mesmas... decisões, valores, propostas, princípios de pessoas que não têm Deus no coração, digamos.
Exatamente. Eu estive pregando agora há pouco em um culto de jovens, e a gente pregava lá em Êxodo 8 e 10, sobre as propostas de Faraó, as propostas que Faraó fez a Moisés. Eu intitulei a mensagem a Teologia de Faraó. Essa teologia ela se manifesta em 4 propostas. A primeira proposta de Faraó é: adorem ao Deus de vocês aqui mesmo, não precisa sair do mundo. Você não precisa sair do Egito, adora aqui mesmo. E Moisés rejeitou porque era impossível adorar a Deus dentro do Egito. A segunda proposta de Faraó foi: tudo bem, eu vou deixar vocês irem, mas que vocês não vão tão longe, não precisa ir tão longe não, fique pertinho, né? Vamos ser vizinho. Né? Ou seja, não precisa de tanto, para que tanto? Isso é coisa, não, isso é, sabe, ultrapassou, não precisa essa legalidade toda, né? Fique pertinho aqui, porque na hora que der saudade, né, já está perto. Né? E a terceira proposta foi: tudo bem, vocês vão até onde vocês quiserem, mas vão só os homens, vão só os varões, o resto da família fica. E isso é muito disseminado hoje, né? Principalmente na questão da juventude. A juventude é tempo de errar mesmo, é tempo de cometer loucuras, não sei o quê, quando, na verdade, não existe faixa etária para ser cristão. Né? E não existe nada melhor do que você desfrutar da sua juventude na presença de Deus. E a quarta proposta de Faraó é que, tudo bem, eu vou liberar todo mundo, até as crianças vocês podem levar, mas as posses de vocês ficam aqui no Egito. Aí Moisés vai rejeitar porque o que era que eles iam oferecer a Deus, ofertar a Deus. Né? E eu acho muito bonito quando Moisés diz a Faraó que nem sequer uma unha do povo ficaria no Egito. Ou seja, ele foi bem enfático mesmo no que ele queria. Ele foi bem pronto, né? E nos surpreende o fato de uma teologia que foi proposta há tantos anos atrás, ela está tão viva nos dias de hoje. E nos surpreende mais ainda o tamanho da aceitação e até mesmo da propagação dessa falsa teologia no nosso meio hoje em dia. Sabe? Não... E o quanto que as pessoas estão facilmente sendo atraídas por esse tipo de teologia, por esse ensino, né? O que me deixa também, irmão, se aqui cortando aqui um pouco o seu raciocínio, mas na mesma linha, o que me deixa abismado, eu até esses dias estava comentando isso com a minha esposa. Existem pessoas que elas têm um encontro muito bom com a religião, mas elas não tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. E isso você vai observar, você vai identificar através do caráter, através das atitudes, das práticas dessas pessoas. Verdade. Né? E o quanto que esse evangelho barato, né? Esse evangelho barato, esse evangelho raso, superficial, atrai pessoas hoje porque é exatamente isso. São pessoas que não querem um compromisso mais sério com Deus. Elas acham que é como se fosse viver num legalismo. Né? Num legalismo. Quando você vai para a Bíblia, você vê Deus exigindo o tempo todo santidade do povo. Né? Então fica um pouco contraditório com o que a Bíblia ensina, com o que o próprio Deus exige. Os apóstolos repetem essa mesma exigência de Deus, está lá nas cartas de Pedro. E o modo de vida que as pessoas estão vivendo hoje, amando os prazeres do mundo, que esse é o ponto crucial aqui da nossa conversa. Se você for para dentro da Bíblia, não tem como fugir disso. Uhum. Não tem. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando a gente fala em Evangelho, não é só o Evangelho, Mateus, Marcos, não. Essa é a mensagem do Evangelho em toda a Bíblia, a partir do Velho Testamento. Por exemplo, quando você lê 1 Reis, capítulo 18, quando a nação está mergulhada em idolatria, na prostituição, Deus levanta um homem, o profeta Elias. E o profeta Elias, debaixo da ordem de Deus, reúne o povo lá no Monte Carmelo e faz a seguinte pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se vocês acham que Deus é Deus, então sirva a Deus. Mas se vocês acham que Deus é Baal, então sirva a Baal.
Você percebe que esse princípio Se repete lá vai se repetir lá em Apocalipse, né? ele O próprio Cristo. ele percorre toda a A Bíblia. Bíblia toda, na realidade, né? Ele percorre Isso. toda a Bíblia. Então, essa é a mensagem. Esse é o âmago do Evangelho, o arrependimento. É impossível você querer servir a Deus, ser um cristão verdadeiro, se você não rompe com o mundo. É a mesma coisa de eu querer, sabe, de eu criar na minha cabeça a ilusão que eu vou conseguir ser fiel à minha esposa tendo um amante lá fora. É a mesma coisa. Exatamente. Eu posso morrer de acreditar nisso, mas isso é impossível. Da mesma forma que é impossível você ser um verdadeiro cristão se você ainda não rompeu de uma vez por todas com o mundo. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 2, eu acho muito linda aquela passagem, talvez uma das passagens dentro desse assunto de romper com o mundo mais interessantes que eu julgo está na Bíblia. Quando ele fala que ele já não vive mais ele. Aí ele vai dar exatamente essa ideia. Tudo que eu julgava ser importante para mim no mundo, eu acho que tem umas traduções que falam até assim, agora é como se fosse esterco, né? Como se fosse nada. Exatamente. Eu deixei para trás, eu larguei a vida velha, eu abandonei tudo para servir a Deus, para servir a Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, um homem que tinha prestígio, porque ele era fariseu, ele era um fariseu, ele tinha prestígio. Ele era um homem religioso, ele poliglota, muito conhecido, e com certeza muito querido entre os religiosos. E ele resolveu abandonar tudo isso para servir a Cristo, e onde ele vai dizer na Bíblia, agora de perseguidor, eu passei a ser perseguido. Ou seja, o cristão que ele busca servir a Deus, ele tem que ter essa ideia de que ele precisa largar algumas coisas. O próprio Deus, quando chama Abraão, ele faz questão de tirar Abraão da terra que ele vivia, da idolatria, daquele ambiente, porque não tinha como o plano de Deus se estabelecer na vida de Abraão e de sua família dentro daquele ambiente. E eu acho, irmão Cicinho, que tem pessoas que deixam de desfrutar bênçãos muito maiores na presença de Deus por conta dessa ligação que ainda... desse cordão umbilical que ainda não foi cortado com o mundo, né? Exatamente. E isso é preocupante porque isso é muito disseminado, principalmente hoje em dia, pela classe artística. O cara é artista famoso, ele canta no mundo, ele é um ator, ele é uma atriz, e aí ele diz que agora é evangélico. Até se batiza nas águas, ele tem o pastor particular dele, né? Mas ele não largou o mundo. Ele continua no mundo, cantando o forró dele, o funk dele, a coisa dele, mas ele diz que é evangélico. E ele cria a ilusão e repassa essa ilusão para muita gente. E aí começa a influenciar a muitos, né? Influencia muito. Às vezes até aqueles que já estão na igreja há um tempo começam a trilhar por este caminho. Exatamente, porque um cara desse aí, ele tem milhões de seguidores que admiram ele. Aí passam, querendo ou não, passam a ser influenciados por ele. Não que Deus não possa fazer na vida de... Quero que você entenda, não, nós não estamos querendo dizer que Deus não pode fazer na vida de um artista uma transformação. Claro. Porque a gente tem exemplos de cristãos que hoje servem a Deus de forma, né, fiel, de forma sincera, e que um dia já estiveram lá no mundo. Eu posso aqui citar um exemplo aqui que vem na minha mente de forma rápida. O Rodolfo Abrantes era cantor da banda Raimundos, uma banda de rock, e ele fala no seu testemunho de como era aquela vida, e a gente vê que hoje ele é um cristão que segurou-se, ele firmou-se na presença de Deus, e ele não voltou atrás, ele não retrocedeu, diferente de outros do meio artístico que vieram, aderiram à fé, creram em Jesus, estiveram participantes no Evangelho, foram operantes, serviram a Deus, mas que a saudade do que ficou atrás fez eles retornar. A gente não cita nome, mas existe. A teologia de Faraó, né? Não precisa sair do mundo. Não precisa sair do Egito. Adore o Deus de vocês aqui mesmo. E eu fico assim, um pouco admirado como estas pessoas, elas têm a ousadia de dizer que elas estão servindo a Deus. Porque não dá para conciliar as duas coisas. Não tem como. Eu não consigo ver essa conciliação. Né? E assim, irmão Jefferson, o que me preocupa tudo bem que a gente tem que encontrar, sim, o equilíbrio
o equilíbrio das coisas, para a gente não ser extremista, não estar nem numa ponta nem noutra. A gente que prega, que ensina, a gente tem muito cuidado com as nossas palavras, para não gerar mal entendido, embora isso nem sempre é possível, como eu vi a sua preocupação. É claro que a gente não está dizendo aqui que Deus não possa salvar o artista, ele pode salvar qualquer um. A gente acabou de falar da transformação de Paulo. Quem era Paulo? Exatamente. Se Deus pôde salvar um homem que nem Paulo, transformar Paulo, imagina um cantor, um famoso, né? Então, o arrependimento, ele não é algo exclusivo para algumas pessoas apenas. O evangelho de Cristo, ele é estendido a todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, para você ter a sua vida transformada, você precisa aceitar esse evangelho. Você precisa aceitar esse evangelho. E como o irmão falou, não existe cristianismo sem renúncia. Você não pode abraçar a Cristo e abraçar o mundo ao mesmo tempo. E o preocupante é que, apesar da gente ter todo esse cuidado para se expressar usando as melhores palavras, hoje em dia o negócio está tão sério que, quando a gente expõe a palavra de Deus, quando a gente denuncia o pecado, e interessante, a gente não está usando palavras da gente, a gente está lendo Bíblia, textos bíblicos. Hoje nós estamos sendo acusados de estar fazendo discurso de ódio. E é porque é cristão. Qual é o Deus que ele serve, se Deus é amor? Para a gente ver onde as coisas estão chegando, a que ponto está chegando. Isso, meu amigo, isso é preocupante demais. A gente fica, meu Deus, onde a é que verdade, a gente vai ela parar? não pode mais ser exposta, porque quando exposta, está ferindo, está atacando, está denegrindo, quando a gente sabe que o próprio Cristo, o centro da Bíblia, ele mesmo foi contra, ele mesmo bateu em cima dessas coisas, no bom sentido da palavra, ele mesmo pregou contra isso. Claro que ninguém é obrigado a nada. O Evangelho de Cristo, ele é... Aliás, a Bíblia toda a gente vê um livre-arbítrio que Deus dá ao ser humano. E, se não me falha a memória, no final do livro de Deuteronômio, ele vai dar lá dois tipos de escolha que o homem pode fazer. Se ele quer a bênção ou se ele quer a maldição. E aí ele vai dar lá uma lista de escolhas que o homem pode fazer para desfrutar. Mas não é que Deus está dizendo, olha, vocês são obrigados a escolher o caminho da bênção. Não, está aqui o caminho da bênção e está aqui o da maldição. Escolham e vejam qual é o melhor para vocês e está aqui as consequências de cada um. A grande verdade, irmão Jefferson, é que quando a gente lê Tiago, capítulo 1, eu sou fascinado por esse capítulo da Bíblia, porque ali expõe uma grande realidade. Ou o ser humano, como o senhor acabou de falar, ninguém é obrigado, Jesus nunca obrigou ninguém a seguir a ele. E nem fez, sabe, por favor, venha comigo. Não, de jeito nenhum. A preocupação de Jesus era expor o evangelho. Foi para isso que ele veio, pregar o evangelho. Só que quando você lê Tiago ali, capítulo 1, a Bíblia expõe ali uma grande realidade. Ou você se esvazia de si, de tudo aquilo que não agrada a Deus, para receber a palavra de Deus com humildade, com mansidão, para que a sua alma possa ser salva, ou do contrário, você vai preferir os seus pecados e vai passar o resto da sua vida se enganando a si mesmo com falsos discursos. E aí a tristeza é que muitos usam até versículos da Bíblia de forma distorcida, fora de contexto, para tentar justificar uma falsa teologia e que, além de viver, propaga isso para muita gente. Olha o que ele fala aqui em Tiago 1, capítulo que o irmão citou, nos versículos 21 e 22. Exatamente. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Exatamente isso, né? Exatamente isso. E aí, a outra pergunta que a gente tem aqui para caminhar é exatamente isso, né? Como o cristão ele deve se comportar no mundo. Nós estamos discutindo aqui, conversando e chegando a um mesmo entendimento da palavra, de que o mundo, ele hoje
ele oferece muito mais, talvez, prazeres do que anteriormente. A gente sabe que o avanço da tecnologia, que já foi profetizado na Bíblia, com o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, isso tudo iria entrar com uma força que iria enganar muitas pessoas, que iria atrair muitas pessoas. E aí, como é que a gente pode hoje fazer para meio que, digamos, driblar, viver fora disso aí? Porque a tecnologia existe, ela é necessária. Nós estamos aqui usando a tecnologia, filmando, gravando a nossa conversa e depois, posteriormente, colocando na internet, no YouTube aí para o acesso de muitos. Mas essa mesma tecnologia que é útil para o trabalho, para a divulgação do Reino de Deus, também ela tem matado muitos cristãos. A realidade é essa. Hoje o que o celular, o que as mídias sociais têm feito é matado muitos cristãos. É levado o pecado ali às vistas claras, na frente dos olhos do cristão. E aí é onde o texto diz, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? Exatamente. No final, a gente vai fazer uma breve exposição disso aí, porque isso é muito profundo. Mas o que eu digo sempre é que não há problema nenhum em você possuir. O problema é você ser possuído. Não há problema nenhum o cristão ele ter posses. Como o senhor acabou de falar, nós estamos usufruindo desse recurso que os nossos antepassados nem sonhavam em ter isso aqui. Né? Então, nós estamos possuindo, nós estamos fazendo bom uso, nós estamos usufruindo, né? E não tem erro nenhum nisso. O problema é quando, em vez de você possuir, aquilo te possui. Principalmente na questão das riquezas. Né? Não tem problema nenhum em o crente ser rico. Jó, a Bíblia diz que era o homem mais rico da sua terra, de toda a sua terra. E me diga um exemplo de fidelidade maior. Né? Exatamente. Isso é muito profundo. Eu acho que o exemplo de Jó ele vai se encaixar em quase toda a temática da Bíblia. Então, não há problema nenhum em você ter posses. O problema é quando você não é o senhor daquilo, é quando aquilo se torna senhor seu. É o que Jesus ensinou. Né? É a questão do tesouro. Né? Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Exatamente. Né? E hoje em dia, a gente precisa, sabe, desenvolver a doutrina da mordomia cristã. Porque, com certeza, hoje, como a gente falou, nunca foi fácil seguir a Jesus, mas hoje as distrações são muito maiores. Uhum. Hoje a gente tem desafios muito maiores, porque coisas que os nossos antepassados não tinham como fazer, não tinham acesso, hoje está na palma da nossa mão. Na palma da mão. O que aumenta, o que é um privilégio para nós, mas, por outro lado, também é uma responsabilidade do mesmo tamanho. De cada um. E se a gente não souber se administrar tudo isso, a gente acaba se perdendo. Então, em vez da gente tirar proveito disso, a gente vai acabar sendo prejudicado. É aí onde pode entrar a tal da concupiscência dos olhos. Porque o homem ele é muito atraído pelo que ele vê. Né? E hoje não só o homem, mas a mulher também. E a gente tem visto que Satanás ele tem usado também desse recurso para colocar o pecado mais próximo do homem. Você vê que se você abre um aplicativo, eu nem tenho determinados aplicativos no meu celular. Por exemplo, TikTok. É um aplicativo que muitos cristãos têm no celular. Infelizmente, né? Muitos cristãos. E aí eu já perguntei como é que um cristão pode ter um determinado aplicativo desse e me vieram com a resposta que ele vai mostrar o que você vê. Se você vê vídeos cristãos, vai mostrar só conteúdo cristão. Mas eu fico um pouco receoso e com o pé atrás. Ele já vem até no celular. Se você compra o celular, já vem instalado. Uhum. Mas eu tiro logo porque eu não caio nisso. Porque eu sei, irmão Cicinho, e a gente vai passando já para o segundo bloco aqui, da sutileza de Satanás e da fraqueza da carne do ser humano. A gente não adianta achar que é super... Não, eu vou ter o TikTok no meu celular, eu sou um super crente aqui, eu sei ver um vídeo aqui imoral e passar. Eu sei ver um vídeo aqui de uma mulher seminua
numa dança sensual e passar e não ser atraído por aquilo. Até quando você vai conseguir resistir se você está num ambiente desse? É a teologia de Faraó, né? Então é isso. Eu vou dar espaço agora, porque o irmão tem aí umas anotações e a gente vai caminhando dentro desse raciocínio aí dos olhos, né? Da facilidade desse pecado hoje mais perto. Eu fico fascinado, irmão Jefferson, com a profundidade da Bíblia, a infinitude da Bíblia. Por mais que a gente estude, a sensação que a gente tem é que a gente está arranhando só a superfície. Né? Exatamente. Eu acredito que a eternidade inteira ela ainda não seja suficiente para a gente conhecer a profundidade de Deus e da sua palavra. E essa é uma passagem que a gente já pregou algumas vezes, né? Mas uma das coisas que me deixa fascinado pela Bíblia é exatamente isso, a profundidade, sabe? Você lê o mesmo texto 1 milhão de vezes e nesse 1 milhão de vezes tem mais coisa para você, né? Muito lindo. Aprender. É muito lindo isso. E eu estava vendo aqui esses 3 versículos, 1 Epístola de João, capítulo 2, do 15 ao 17, e assim, eu fiz algumas anotações aqui, muito breve, e você vai ver que o texto ele começa com uma ordem. Qual é a ordem? Não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo. Isto é uma ordem. Isso aqui não é opção, não. Isso é uma ordem para quem é cristão. Não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo. É claro que aqui a gente precisa fazer uma definição do que é mundo aqui, né? É interessante porque eu estava vendo aqui, só aqui em João, só nessa primeira epístola de João, eu anotei aqui pelo menos 5 significados para a palavra mundo. Só aqui na primeira epístola. Né? A gente sempre repassa algum conteúdo na esperança que alguém está anotando. Né? Uhum. Por exemplo, ó, quando você lê no capítulo 2, 1 João 2 e 2, também lá no 3 e 17, a palavra mundo significa a sociedade em geral. Tanto que também é o mesmo conceito lá de João 3,16, né? O versículo mais popular da Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Uhum. Então você tem mundo aqui no sentido geral. Pessoas no sentido geral. Sociedade. O segundo significado para mundo aqui dentro da primeira epístola de João é sociedade dos incrédulos, aqueles que não creem em Deus. Você vai ver isso lá no capítulo 3, versículo 13. Aquelas pessoas que se opõem a palavra de Deus, aos cristãos, enfim. Tem também um terceiro sentido, que é as nações em geral, as nações, o globo. Você vai ver lá em João 4, verso 1. Primeira epístola, capítulo 2, 4 e 1. Também a palavra mundo significa o domínio de Satanás. O sistema. O sistema. Você vê aqui no capítulo 4, verso 4 e 5. E ainda também aqueles que Deus deseja salvar, as pessoas do mundo. Você vai ver, você pode conferir lá no capítulo 4, versículo 9, verso 14. Portanto, aqui dentro do versículo 15, essa palavra mundo é interessante a gente entender que ela não se refere ao mundo físico nem material. Não está falando do mundo físico, do meio ambiente. Do planeta, não está falando do planeta. O que é mundo aqui? Mundo aqui é o sistema corrompido, o sistema decaído, que vive debaixo do domínio de Satanás e que se opõe a Deus, se opõe à palavra de Deus e se opõe ao povo de Deus. Se alguém está anotando as referências, você pode anotar 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5. Você pode anotar 1 João capítulo 5, verso 19. O Evangelho de João, capítulo 12, verso 31, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, 2 Coríntios 4, 4 e Tiago 4 e 4. Então, o que é mundo aqui? Mundo é o sistema corrompido. Esse sistema velho aí, onde as pessoas, como diz a Bíblia, elas são enganadas e enganam os outros, né? Que não tem escrúpulo, que não tem princípio. E como diz a Bíblia, esse mundo velho jaz no maligno. Até porque quando Jesus ele é levado ao deserto, que Satanás ele se apresenta ali, ele oferece
a Jesus o mundo, mas não no Pronto. sentido planeta. Exatamente. O planeta não é dele. Isso é uma confusão na cabeça de algumas pessoas, O né? planeta não é dele. O planeta Terra é de Deus. Pronto. É tanto que eu acho que em Salmos vai falar que de Deus é a Terra E toda a sua plenitude. Está falando do planeta, do geral. Mas quando se fala de sistema, ele foi Pronto. o domínio. O irmão acabou de domínio. dizer. O mundo jaz no maligno. Quem foi que entregou de bandeja a Satanás? Adão, quando Adão. pecou. Foi entregue, exatamente. está entregue a ele. E vai ser retomado no milênio. Então, o mundo que o diabo ofereceu ali a Jesus é exatamente esse sistema que está debaixo do domínio dele. Porque quando você se aprofunda mais dentro desse assunto, a gente vai entender que só existe duas classes de pessoas no mundo nesse sentido. Aqueles que já nasceram de novo, estão debaixo da graça, e aqueles que não nasceram ainda e que vivem debaixo do domínio de Satanás. Essa clara distinção. Né? E aí, quando a gente procede aqui, a gente vai ver que logo em seguida da proibição de não amar o mundo, nem aquilo que há no mundo, a gente vai ver também aqui, dentro do mesmo texto, que existe uma penalidade para quem ama o mundo. Uma consequência para quem ama o mundo. Qual é a consequência? A consequência é que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E isso eu queria até perguntar. Como é que a gente pode entender essa frase? Se alguém amar o mundo, então o amor do Pai não está nele. Então, há como uma pessoa aceita Cristo, aceita Jesus, vem a Cristo, mas continua amando o mundo, então o amor do Pai não está nele. Eu queria entender, e eu acho que alguém que está assistindo também vai querer entender isso. Eu posso simplificar da seguinte maneira. No nosso coração, não há espaço para acomodar o amor de Deus e o amor do mundo. Você tem que escolher entre um e outro. A nossa vida é que nem aqueles primeiros celulares, sabe, aqueles primeiros que apareceram com 2 GB de memória, né? Uhum. Que não cabe muita coisa. Né? Você 512 mega. Pronto. Metade de 1 GB. Quando você ia tirar uma nova foto, você tinha que excluir a outra. Então você tinha que escolher, né? Então a nossa vida é assim. O nosso coração, ele não comporta o amor de Deus e o amor do mundo. Mas o que eu quero entender aqui, João ele está escrevendo essa epístola a cristãos ou a não cristãos? Porque quando ele diz se esse alguém ele já é cristão, se alguém ama o mundo ou uma pessoa que não aceitou Jesus, um não cristão, um ímpio que está lá. Porque o ímpio, na linguagem da Bíblia, ele não tem o amor de Deus no coração no sentido de que ele aceitou Jesus. E quando João diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, nós podemos aferir nesse texto que há alguém que aceitou Jesus, mas ainda não houve uma conversão genuína. Irmão Jefferson, a gente pode fazer essas 2 aplicações. Primeiro, se alguém ainda ama o mundo, é que ele ainda não se converteu a ponto de nascer de novo para amar a Deus. Ele ainda ama o mundo. Foi uma confissão meio que de boca para fora, digamos. Por exemplo, quando você lê Colossenses capítulo 3, a Bíblia é muito taxativa. Se nós já morremos para o mundo, se nós já ressuscitamos com Cristo, agora a gente busca o quê? As coisas. Então, a Bíblia é muito taxativa. E a Bíblia ela usa assim, se. Né? Se, é uma condição. Pronto. O que é que prova? O que é que prova que você já morreu para o mundo e já ressuscitou com Cristo? É a sua nova aptidão. Se a tua aptidão, se a minha aptidão ainda é pelas coisas do mundo, então eu não morri para o mundo coisa nenhuma. Não houve conversão. Não houve novo nascimento. E alguém pode até ter aquela dúvida. E tem como eu estar na igreja, tem como eu estar congregando, tem como eu ter aceitado Jesus e não ter havido ainda a conversão? Tem, né? Tem. A gente tem um exemplo muito prático na Bíblia, Pedro, né? Andava com Jesus. Pronto. Pedro diz, Jesus disse para ele, quando tu te converter... E na lição, se não me falha a memória, número 10 do nosso trimestre, traz um exemplo de Ananias e Safira, também é um grande exemplo. É o que o comentarista chamou de conversão duvidosa. Alguém está na igreja, dizendo que é cristão, mas as atitudes dele, o modo de vida dele, não condiz com a vida cristã. E a segunda aplicação é que
a gente já aproveita aqui para esclarecer uma frasezinha que é muito disseminada como se fosse versículo bíblico. É aquela que diz o seguinte: Deus, ele aborrece o pecado, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é muito disseminado, né? Uhum. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é versículo bíblico. Você não vai ler na Bíblia isso. Até porque, se você lê a Bíblia, por exemplo, já a gente vai falar sobre a soberba da vida, a questão do orgulho. A Bíblia vai dizer que Deus ele não odeia só o orgulho. Ele odeia o orgulhoso. Ele aborrece o orgulhoso. Então, essa historinha de que Deus ama o pecador e aborrece só o pecado, isso é falácia. Se você ama o pecado, se tu vive no pecado, Deus ele te aborrece. E isso aqui são pontos como esse que quando a gente tem a coragem de falar, tá fazendo discurso de ódio, irmão. Não é discurso de ódio, é o que a Bíblia diz. Se tu vive no pecado, se o pecado é um estilo de vida teu, se tu prefere a prostituição, tu prefere a arrogância, a ganância, viver enganando, tu fez a tua escolha, tu abraçou o sistema do mundo caído e virou as costas para Deus. Rejeitou totalmente a Deus. Eu acho que lá em Hebreus tem mais ou menos uma passagem parecida quando diz que pisaram o santo, pisaram o sangue, alguma coisa. Pronto, né? Tem mais ou menos ali. Quando fala da questão da apostasia, né? De pessoas que. Pronto. É como se a pessoa estivesse crucificando Jesus outra vez. Então, pisando no sacrifício que Jesus fez. Exatamente. Aí, quando alguém pisa no sacrifício que Jesus fez, tem como dizer que Jesus ama essa criatura? Ama não. É por isso que o versículo diz, e aí a gente pode fazer a aplicação. Se tu escolheu amar o mundo, você automaticamente está abrindo mão do amor de Deus. Abrindo mão, rejeitando o que Deus tem para oferecer. E é aí onde está a perdição, né? O mesmo apóstolo João, escrevendo lá no Evangelho, ele vai dizer que essa é a perdição do mundo. Que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, seria muito confortante se a pessoa vira as costas para Deus, escolhe viver no seu pecado e ainda assim Jesus ama ele e vai salvar ele de qualquer jeito. Seria muito fácil. É aí que se encontra talvez a maior dificuldade das pessoas no que tange a servir a Deus, porque ser cristão não é fácil, mas também não é impossível. Quando Cristo ele chama, quando Deus ele tem um plano na vida de cada uma de nós, que eu não acredito nessa teologia, isso é uma crença minha, à luz do pouco entendimento que eu tenho da Bíblia, mas não acredito que Deus ele selecionou uma parte do mundo para ser salvo. É meio difícil de entender isso aí. Eu fico com um nó na cabeça com essa teologia, né? Porque eu acredito que o amor de Deus ele se estende a todos. João 3,16 é um versículo central e universal que a gente pode, de maneira bem rasa e simplória, dizer que é um versículo que se estende a todos. Deus amou o mundo, ele ama. Ele ama as pessoas no sentido de que ele oferece a bênção, a salvação, o plano da salvação a todos. Todos têm essa opção. Mas se você, por livre e espontânea vontade, você resolve virar as costas para esse amor, o que é que pode ser feito por você? É onde diz aí que se alguém ama o mundo, então, ele rejeitou o amor do Pai. Pronto, existe aqui uma penalidade. Qual é a penalidade para quem ama o mundo? O amor de Deus não está nele. Você fez a sua escolha. Voltando aí ao assunto da questão da predestinação, né? No meu entendimento, não é que Deus condenou ele. Ele escolheu a condenação. E aí ele vai se queixar de quem? Né? De quem se queixará o homem vivente? Né? Ele escolheu. Então existe aqui uma penalidade. Qual é a penalidade para quem ama o mundo? O amor de Deus não está em você. A gente quer deixar um pouco claro, porque eu acredito que alguém que assiste o canal acredita na predestinação, né? O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que se ele fez a escolha dele, se cada um tem a sua escolha, e Cristo
Deus, ele dá essa liberdade para cada um fazer a sua escolha, exatamente pelo fato de Deus ele deixar o homem livre para isso. Porque seria algo muito... Não entra na minha cabeça isso, mas seria algo muito mecanizado se Deus ele criasse o homem e ele já escolhesse aquele homem para servir a ele. E seria muito mais fácil entender de que o Deus de amor, ele deixa... É até aquele provérbio dito popular que a gente diz: quem ama dá liberdade, deixa o outro livre para fazer a sua escolha. Você não pode obrigar. E eu tenho muito medo dessa questão da obrigação no servir a Deus, da pessoa se sentir obrigada. Eu em relação a essa matéria da predestinação, eu não descarto totalmente. Eu não a descarto totalmente. Eu vejo como uma coisa que se deve estudar mais. Na verdade, no meu ponto de vista, essa é uma das matérias mais complicadas de se entender em toda a Bíblia. Eu acho que sim. Porque você vai encontrar material. Um vasto material. É um vasto material. Defendendo tanto uma coisa quanto a outra. Então, e pontos no qual você olha e diz, é isso. Pronto, então, quando você olha para outra visão, não, então não é isso, não dá para você descartar, né? É uma coisa aí que eu acho que a gente só vai entender de fato na eternidade. Eu acredito que tem coisas que só vão se destrinchar mesmo. Mas o fato é que existe uma penalidade para quem ama o mundo. Você fez a sua escolha, ou o mundo ou a Deus. Que é o assunto do versículo. Exatamente. E aí, logo depois da penalidade, o texto ele explica o porquê. Ele dá uma explicação. Por quê? Porque aquilo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, os desejos da vida, dependendo da tradução, é concupiscência, né? Concupiscência da carne. Soberba da vida, né? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E aí, isto... Não é do Pai. É de quem? É do mundo. É do mundo. E isso passa. O mundo, junto com tudo isso que pertence ao mundo, passa. Ou seja, é algo ilusório. Ilusório. Não é eterno. Então, é uma tolice muito grande você se agarrar numa coisa que é ilusória, que é passageira. Você abrir mão de uma eternidade com Cristo para se agarrar em uma coisa que vai passar. É como eu sempre digo, quando faltar espiritualidade, teologia, se a gente usar pelo menos o nosso cérebro, né, já ajuda bastante. Não resolve, mas ajuda bastante. Eu vou estar abrindo mão do amor de Deus, de uma eternidade com Deus, para me agarrar ao mundo com as suas paixões, que é algo passageiro, que vai passar. Nós podemos até usar dizer que a salvação ela é algo lógico para o homem. Eu acredito que não precisa... algumas pessoas esperam todo aquele mover, mas se o ser humano ele parasse um pouco para pensar, usando a lógica, ele rapidamente aceitava Jesus. Eu sou totalmente contra esse pensamento de colocar fé versus lógica. A fé não contradiz a lógica, de jeito nenhum. A fé é algo lógico, até porque a Bíblia ela nos exorta a estar preparados para responder como mansidão a questão da nossa fé. O que acontece é que a lógica humana ela é incapaz de entender a fé. Então, a lógica ela vai conseguir acompanhar até uma certa altura. Dali para frente. Dali para frente, a fé ela transcende a lógica humana. Transcende. E ainda no texto, ele termina dizendo que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daqui a gente pode também aferir e deixar para os nossos ouvintes e seguidores do nosso canal Café e Bíblia, aqueles que vão assistir o vídeo, é muito importante que você também compartilhe esse vídeo, porque mais conteúdos como esse a gente vai gravar, mas nós precisamos muito do seu feedback, é o seu comentário, é o seu like, porque isso significa que você gostou desse conteúdo, do seu compartilhamento, mas o comentário é muito importante. A gente vai melhorar, a gente pode ir melhorando a cada dia, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ou seja, a rejeição dos prazeres mundanos pode até ter um alto preço, porque realmente tem esse alto preço. Eu acredito que a depender do nível de espiritualidade de cada um, de intimidade com Deus, isso pode ter um alto preço. A depender do contexto familiar de cada um, isso pode ter um alto preço.
Porém, a Bíblia diz que aquele que paga esse alto preço, que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Isso aqui é que está o cerne aqui da questão. É abdicar de algo aqui para ganhar na eternidade. Evangelho é isso, né? O evangelho é isso. É você abrir mão de algo momentâneo. De algo momentâneo para que você tenha algo eterno. E o que me deixa mais fascinado nessa passagem aqui é quando você olha para essas três coisas que João coloca aqui: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Como eu falei, por mais que você olhe, nunca é só aquilo que tu está vendo, sempre tem algo a mais, né? E eu pude entender aqui que aqui está colocado diante dos nossos olhos a estratégia que o diabo usa. Porque essas três coisas aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, na verdade o texto está abordando três áreas específicas da vida humana que o Satanás ele explora, ele usa isso de forma estratégica na tentação humana. E você vê isso desde os primórdios. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis 3, né? Eu até anotei aqui o versículo, Gênesis 3 e 6. Né? Deixa eu localizar esse versículo aqui, só para você entender que isso não é novo, é uma estratégia velha de Satanás. Né? Essas três coisas aqui são três áreas da vida humana, são três portas que você pode abrir e dar acesso ao inimigo, ou você pode fechar para se manter fiel a Deus. Quando você lê lá na tentação de Eva, né? A serpente tentando a Eva, você vai ver exatamente isso aqui, ó. Gênesis 3 e 6. E vendo a mulher, o que é isso? Concupiscência dos olhos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Boa para se comer, o que é isso? O desejo da carne. Boa para se comer, desejo da carne. E agradável aos olhos, mais uma vez, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E a árvore é desejável para o entendimento, para dar entendimento, desejável para entendimento, que é isso? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que isso aqui, ela criou no coração dela uma cobiça, uma soberba, porque a serpente disse, não vai morrer coisa nenhuma, tu vai ser igual a Deus. Então você percebe que a soberba, aliás, a concupiscência da carne, o que é isso? O desejo desenfreado. E isso aqui é muito perigoso, porque o diabo ele tem a sagacidade de usar aquilo que é natural. O Senhor, quando ele nos criou com desejos, a capacidade de sentir, não tem problema nenhum. O problema é que, com a queda, até isso foi agravado. Então, o diabo ele usa, é tanto que se você ler Mateus 4, na tentação de Jesus, se você analisar ali a tentação de Jesus, o diabo usa a mesma estratégia. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. O diabo está fazendo uso ali da necessidade física, o desejo da carne de se alimentar. Não tem problema nenhum. Aliás, é um privilégio que o diabo não tem, né? De comer, né? De saber o que é saborear uma comida, né? Não tem problema nenhum. Agora, quando tu perde esse controle, já é pecado porque é glutonaria. Né? Então, existe essa sagacidade do inimigo de ver algo que é natural em nós e usar aquilo. Isso contra a gente. Exatamente. Porque essa é a estratégia, né? O diabo ele usa o que tem dentro do nosso coração e vê aquilo ali como um acesso para nos tentar. Então, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, desejo da carne, dos olhos. Jesus disse lá em Mateus, no Sermão do Monte, que se os nossos olhos forem bons, o resto do corpo é bom, né? Mas se os olhos forem maus, se a luz que há em nós é treva, essas trevas são tremendas, né? Então, o cuidado com os nossos olhos, né? E isso é muito, muito... O irmão até abordou no começo, né? Hoje em dia está complicado porque para onde tu olha, né? Para onde tu olha, tu vai ver gatilho, né? E não existe problema nenhum em você olhar e admirar, até mesmo uma mulher bonita.
fulana é muito bonita. Né? O problema é passar daí, né? Porque quando passa de admiração para desejo, aí é a concupiscência dos olhos. E é bem rasinho, né? Chega lá. A linha que separa isso aí é muito tênue, né? É muito tênue. Por isso que é melhor andar de cabeça baixa. No bom sentido da palavra. Isso aí foi o que derrubou Davi, né? E tem derrubado a muitos. Então, concupiscência dos olhos. E hoje em dia, meu amigo, né? E por fim, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É você... Não é o problema de possuir. Possuir não é o problema. O problema é quando você ostenta... Se envaidece. Se envaidece, né? E o cara ele ostenta aquilo ali para se sobrepor sobre os outros. Ele cria uma independência de Deus, na verdade. Cria uma independência de Deus, ele se acha autossuficiente, né? E ele se coloca de uma forma que ele não chega nem, na verdade, a desfrutar daquilo. Ele usa aquilo como uma forma de se sobrepor aos demais. É a ostentação, para dizer que é mais, que conseguiu mais, que tem mais dinheiro. Né? E foi isso que João, de certa forma, quis combater, né? Orientou para que os cristãos não seguissem por esse caminho. O fascinante da Bíblia é isso, é que não existe nada novo. Né? E Salomão diz isso. Né? A Bíblia, ela nos apresenta... Por que a Bíblia é tão atacada? Por que é tão difícil a gente ler Bíblia e estudar a Bíblia? Porque nós temos aqui um livro que expõe toda a verdade, toda a estratégia do diabo. É claro que se tivesse um livro que me expusesse, que inclusive que já traz a minha sentença final, né? É claro que eu não ia querer que as pessoas lessem esse livro. Né? Então está tudo aqui, irmãos. Então essas 3 áreas da nossa vida, os desejos da nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos e a soberba da vida, isso são portas, são acessos que você pode fazer, como diz a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, né? Se não me falha a memória, 5:16, no fruto, né? Devemos servir a Deus, andar em espírito e não cumprir com os desejos da nossa carne. Então você pode escolher em mortificar a sua carne, andar em espírito, ou então você vai abrir esses acessos para o inimigo. E o resultado é queda. Então o que a gente pode, concluindo aqui o nosso vídeo, entender desse texto é que não há nenhuma recompensa em amar o mundo, nem muito menos de ficar em cima do muro, porque o próprio Cristo ele foi muito enfático contra essas pessoas que vivem em cima do muro. Qual é a vontade dele? De vomitar. O que foi que ele quis dizer naquele texto? Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você fica logo no mundo, ou você, se vier a Cristo, abandone e deixe para lá. Esqueça, passou. 2 Coríntios 5:17, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, deixa lá. Tudo agora é novo. Qualquer coisa diferente disso é antibíblico. Irmão, como é que eu identifico o Evangelho de Cristo? É fácil demais, irmão. O cerne do Evangelho de Cristo chama-se arrependimento. João Batista pregava arrependimento. Depois de João Batista ver Jesus pregando arrependimento, os apóstolos pregavam arrependimento. As cartas de Paulo todas falam de arrependimento. E o próprio Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1 que ainda que eles mesmos, os apóstolos, ou ainda que descesse um anjo lá do céu pregando o evangelho diferente do evangelho de Cristo, que fosse anátema. Né? Então, o evangelho ele está arrastando muita gente, né? Porque hoje em dia o critério que usa é isso. Não, mas está cheio de gente. Desde quando multidão significa aprovação de Deus? Isso é muito sério, né? Não, mas está acontecendo milagre. Desde quando milagre é a aprovação de Deus? Não, irmão, mas o negócio está animado. O negócio, né? Mas de que esse evangelho fala? Ele fala de prosperidade, ele fala de milagre, ele fala disso, mas fala de arrependimento.
Esse é o X da questão, né? Fala de arrependimento, fala de conversão, fala de vida nova. Se não fala de arrependimento, esse evangelho não é de Cristo. Então é exatamente isso. Eu acredito que aquele que realmente ele decide dizer não para o mundo. E quando a gente fala isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque nesse dizer não para o mundo existe uma certa compreensão de que eu tinha uma amizade no mundo, eu tinha um amigo no mundo, eu tinha 2 amigos, 3, não sei. E agora aceitei Jesus, não ando mais na casa de nenhum, não falo mais com nenhum. Se eu passar na rua e ver, eu já viro até, já mudo até o caminho. Não é nesse sentido. Quando a Bíblia ela orienta para a gente não amar o mundo, não quer dizer que aquele velho amigo de infância, de adolescência, de juventude, agora já não é mais. Lógico que vai ter que haver aos poucos esse rompimento. Não dá para caminhar mais 2 juntos se não estiver no mesmo acordo, se não estiver pelo menos crendo na mesma coisa. É muito complicado. Mas isso não significa que lá no teu trabalho, onde você tem vários colegas de trabalho que são ímpios, que não servem a Deus, eles vão ser seu inimigo. Eles são ali um ponto de pregação para a sua vida. Infelizmente, irmão Jefferson, e aos irmãos que nos escutam, infelizmente isso é um errozinho besta, simples, mas que é cometido por muita gente. E que distancia essas pessoas. Basta você entender que Jesus ele disse que a sua igreja, nós, o seu povo, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Como é que se esconde a luz? Como é que o sal ele vai dar sabor à comida se ele não tem contato com a comida? Exato. Quando o irmão mencionou o Salmo primeiro, e esse Salmo é muito mal compreendido. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, isso aqui não significa você deixar de se comunicar com as pessoas, não. Você vai continuar... Nem ser antissocial, né? Você vai continuar conversando com as pessoas, se comunicando com todo mundo. Quem foi que disse que ser crente é ser mal educado? Mau caráter, antissocial. Basta você olhar para Jesus. Como é que Jesus viveu? Quando Jesus andou na terra, como era que Jesus se comportava? Ele falava com todo mundo, ele conversava com todo mundo. Até porque isso dava acesso às pessoas. Você é sal. Outro dia eu li um autor que ele disse uma coisa muito interessante. O sal, ele não pode ficar dentro do saleiro. O sal está dentro do saleiro. Ele serve de quê dentro do saleiro? Como é que o sal ele vai dar sabor na comida se ele não tem contato com a comida? Outro dia, eu indo para uma consagração, isso aconteceu há alguns anos, e eu nunca esqueci disso. Eu ia para uma consagração pela manhã e um rapaz estava no bar, ele amanheceu no bar. A consagração era segunda pela manhã. E o caba passou o final de semana, a noitada, amanheceu lá, e na hora que eu passei para a consagração, ele me acompanhou. Eu fiquei até assustado, o caba andando atrás de mim, né? Aí ele me alcançou e disse, irmão, e aí uma das queixas dele foi essa, irmão, é porque onde eu moro, rapaz, eu tenho um bocado de irmão que passa e nem dá um bom dia e não olha. Isso é certo? Não, irmão, tá certo não. Tá errado. Não tá certo. Então, você vai continuar conversando com todo mundo, atendendo todo mundo, sendo educado com todo mundo. O que você não pode mais é andar junto com eles. É ter comunhão no sistema errado deles. Até porque Jesus, ele, se não me falha a memória, em João 15, 17, ele disse, Pai, na oração sacerdotal, eu não os peço que eu os tire do mundo. Mas que os livros do mal, eles vão estar lá. Exatamente. No meio. Mas que são os livros. Então, o cristão tem que saber fazer essa distinção. De não compartilhar da mesma opinião, ideia, princípio e valor. Mas você, estando no meio dessas pessoas, você tem a sua postura cristã. Eu li um autor que dizia o seguinte, o ser cristão nesse mundo é você ser a canoa que está no mar, mas o mar não está em você. Ser cristão é isso. Você está nesse mundo, mas nós não somos daqui. A gente tem que ter essa consciência. E aí, para você entender isso, eu recomendo, entre muitas passagens bíblicas, eu recomendo 2.
Efésios, capítulo 5, começa com a Bíblia dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. E aí traz um texto maravilhoso. Quando chega nos versículos 10 e 11, a Bíblia diz: aprovando somente aquilo que Deus aprova, e as obras infrutuosas da carne, em vez da gente ter comunhão com elas, a gente vai condená-las. Abolir. E outro texto que eu recomendo está lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, a partir do versículo 12. Onde a Bíblia vai nos dizer qual é o nosso comportamento como cristãos aqui nesse mundo. Então, é um desafio. Porém, apesar de ser um desafio, é algo muito gratificante. É o bom combate. É o bom combate. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso vídeo. A gente quer agradecer ao irmão Cícero por essa disponibilidade. A gente tem visto isso, esse desejo do irmão Cícero ensinar, pregar. Esse prazer que o irmão tem em levar uma boa palavra, que realmente vai gerar um fruto para aquele que praticar e der ouvido aos ensinamentos que Deus está usando o irmão para trazer para nossas vidas. E para mim é um privilégio. O irmão tinha compromisso e teve que parar um pouco mais cedo do trabalho e estar aqui. Mas eu creio que vai ter um grande proveito esse vídeo. E como esse vídeo nós vamos fazer outros mais. O irmão Cícero já fica aqui o convite para outras ocasiões, para em outros momentos estar aqui novamente conosco. A minha gratidão, eu não tenho nem como recompensar o irmão, mas Deus, ele recompensa. E eu queria também que o irmão fizesse as suas considerações finais, antes da gente finalizar o nosso vídeo. A gente aproveita aqui para reconhecer, né, a nossa pequenez diante de um ministério tão espinhoso. Há pouco tempo a gente abriu mão de estar à frente de uma congregação para poder se dedicar ao ministério do ensino, porque não estava dando para conciliar as duas coisas. Chega uma hora que, se você insistir nas duas, você acaba prejudicando tanto uma quanto a outra. E, para ser muito sincero, irmãos, dirigir a congregação era algo bem mais confortável. Porque o inimigo, ele sabe da importância que é o ensino da palavra. E o inimigo, ele não fica de braços cruzados. Não. Ele vai tentar a todo custo nos deter. Então, por onde a gente anda, a gente sempre roga as orações da igreja. Muito importante. Porque com as orações da igreja, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, somente assim a gente consegue desenvolver, né, algo tão sublime que o Senhor tem confiado a nós. A gente diz isso com muita sinceridade e humildade, reconhecendo o tamanho da nossa pequenez diante de uma obra tão maravilhosa que é essa. Agradeço demais de coração ao convite, e a recompensa, meu irmão, já é a satisfação que a gente tem poder falar de Jesus. Então, agradecemos aos irmãos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Que você possa compartilhar com mais pessoas. E nós vamos nos ver nos próximos vídeos, nos próximos podcasts, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, a sua vida, você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.